Vamos só pelo Zoom mesmo, tá, Jaque? Então, vou continuar a apresentação aqui da Jaque, tá? A Jaqueline é graduada em Psicologia, ela tem mestrado e doutorado em Educação, História Política e Sociedade pela PUC e com pós-doutorado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia, Psicologia Social da PUC. Atualmente, ela vem coordenando um grupo de pesquisas e estudos que coaduna aí sonhos, juventudes e psicanálise. E só revendo um pouquinho que eu falei da Ubuntu, a Ubuntu tem a intenção, né, também de multiplicar esses debates públicos, né? Até o nome, que é um nome de origem africana, né, tenta trazer um pouco dessa necessidade nossa de humanidade, de aliança, né, que é essencial hoje para fortalecer os nossos vínculos, né, principalmente os vínculos que aproximam nós uns dos outros, né? De alguma forma, os vínculos amorosos, os vínculos de conhecimento, né? E buscando essa aproximação nas diferentes singularidades, porque é uma ideia também, né, de que a escuta psicanalítica possa considerar as diferentes configurações de cultura, de nação, de etnias, e muitas vezes os psicanalistas podem deixar isso de lado. A gente vê, por exemplo, eu vejo junto com a Jaque, né, nas nossas pesquisas, no grupo de pesquisa que ela coordena, o quanto que às vezes ela mesma traz relatos de psicanalistas que não acabam não escutando certas configurações da nossa cultura, né? Certas configurações de classe, por exemplo, né? Enfim, deixo agora a Jaque com vocês, ela vai falar sobre o tema que é muito importante atualmente, que vem sendo muito estudado, que são sonhos, né? E particularmente os sonhos nessa época de pandemia, né? A Jaque é uma estudiosa do assunto e vai ter muito aí para compartilhar com a gente. E quem quiser falar, enfim, quem quiser perguntar, fiquem à vontade pelo chat, por voz também, é só chamar que a gente pode dar continuidade aqui, enfim. Jaque, é com você. Obrigado aí pela presença. Fico muito feliz da sua participação aí nessa segunda live da Ubuntu, tá? Então, boa noite a todos e todas. Estou bem feliz de estar aqui, né? O Caio orientando do mestrado acadêmico da Unifesp, entrou ano passado, ainda nem está com a matrícula oficial, porque com essa questão da pandemia, mas é um parceiro de trabalho, né, nesse grupo de estudos que a gente tem, que tem 11 pessoas, e o Caio foi topando as minhas propostas, né? Vamos estudar sonho, vamos pensar a juventude em situação de vulnerabilidade, e ele foi topando e está aí super firme e forte na produção do mestrado dele. E o tema sonhos é um tema que há 2 anos, né, que eu comecei a me interessar por ele. Eu estou vinculada ao núcleo de pesquisas da USP, coordenado pela Miriam Dubier, que é Psicologia, Psicanálise e Sociedade Política, e lá tem um ramo de pesquisadores que pensam bastante a questão da juventude, e um teórico, também psicanalista, do Chile, estava fazendo uma pesquisa sobre sonhos, e ele foi o disparador, assim, vamos pensar algo, uma pesquisa internacional sobre sonhos? E aí a gente, depois desse contato com o pesquisador do Chile, a gente começou a ter contato com o livro da Charlotte Berard, né, que é Os Sonhos do Terceiro Reich, e aí a gente começou a delinear essa linha de pesquisas, né, sobre sonhos, juventudes e, claro, dentro da abordagem psicanalítica. A gente já fez uns encontros virtuais lá na Unifesp, o Caio esteve em um que era narrativas de sonhos, e a partir desse que ele falou, Jaque, vamos fazer uma live, eu estou abrindo um espaço de formação, e aí surgiu a oportunidade. Então, na ocasião, eu comecei lendo sonhos, né? Então, eu vou ler
3 sonhos para vocês e vamos ver se surgem algumas questões e tal, o que vocês sentem. E depois disso eu começo a falar um pouco do tema, né? Mas acho que é legal começar pelo sonho. Eu não vou dizer de onde vêm esses sonhos, vocês é que vão descobrir. Então, o primeiro. O sonho começou comigo fazendo parte de uma equipe de investigação da polícia. Eu e um colega tínhamos que investigar um casarão muito antigo que ficava no meio de um sítio, ou algo assim. Ele parecia muito uma versão mais pomposa daqueles casarões antigos de cidades históricas do Nordeste. Depois de entrarmos, eu reparei que o primeiro piso era cheio de mesas e cavaletes. Então, provavelmente, deveria ter sido um ateliê. Depois de olhar mais um pouco, eu tive uma visão de lá no passado, onde várias pessoas estavam reunidas pintando e escrevendo. Algumas compartilhavam seus livros e poemas, enquanto outras pediam opiniões sobre seu quadro. Uma menina que escrevia um livro dizia estar cansada daquele lugar, revelando que era uma espécie de casa de repouso para doentes. Passada a visão, resolvemos verificar o segundo andar. Havia uma escada enorme que levava para lá. Ao começar a subir, várias pessoas começaram a subir junto, ao meu lado. Eu olhei para vocês e perdi, peraí. Começaram a subir junto ao meu lado. Cadê? E só eu via as costas delas. Porém, quando elas chegaram lá em cima, começaram a dar a volta e descer a escada. Quando desciam, seus rostos eram de pessoas putrefatas, com esqueletos à mostra, desfiguradas, assombrosas. Continuei subindo, lá em cima encontrei uma mulher que me disse que todos estavam presos no casarão. Que o primeiro piso era reservado para as pessoas com Alzheimer e o segundo para as pessoas com malária. As pessoas do primeiro piso se recuperavam e iam embora, mas as do segundo foram abandonadas lá até morrer. E que ela ia ficar presa para sempre lá, porque o grande amor dela também estava preso naquele lugar, e ela nunca havia conseguido se declarar. Por algum motivo, eu sabia como virar naquela história, porque era a mesma história de um jogo de videogame que eu havia jogado. Cenas de eu jogando o jogo começaram a se misturar com cenas de eu andando pelo casarão. Eu e meu parceiro estávamos desesperados, porque sentíamos que algo queria nos deixar presos lá. Então corremos para outro andar onde havia um candelabro de chamas azuis. Quebramos o candelabro e aparentemente isso nos liberou para sair do casarão. Quando saímos, havia várias viaturas de polícia, como se houvesse acontecido alguma grande tragédia. E depois acordei. Tem várias partes do sonho que não consegui escrever porque não me lembro direito. Eram muito confusas. Mas as mais nítidas estão aí. Ah, sim. Tem uma parte do final que esqueci de relatar. Antes de sair do casarão, eu peguei alguns caderninhos com escrito das pessoas que ficavam lá, especificamente de uma menina, e fiquei ponderando se levá-los para casa traria algum mal. Então, esse é o primeiro sonho que eu li para vocês. Agora eu vou ler o segundo, tá? Começando. Goebbels chega à minha fábrica. Manda os funcionários se alinharem em 2 filas. Uma à direita, outra à esquerda. Eu devo ficar entre elas e fazer a saudação a Hitler com o braço. Levo cerca de meia hora para levantar o braço, apenas alguns milímetros. Goebbels observa meu esforço como se assistisse a um espetáculo, sem expressar nem aprovação, nem desagrado. Quando finalmente consigo erguer o braço até o fim, ele diz apenas 6 palavras. Eu não desejo a sua saudação. Daí vira-se e vai na direção da porta de saída. Eu fico exposto daquela maneira em minha própria fábrica, entre meus próprios trabalhadores, com o braço levantado. Fisicamente, só posso ficar assim,
Então, fixo o olhar no pé torto de Goebbels, enquanto ele se retira, mancando. E permaneço nessa mesma posição até acordar. E vou para o terceiro, tá? Terceiro sonho. Em um dia ensolarado, levei para batizar uma criança que trajava uma longa túnica branca. O caminho até a igreja passava por uma montanha íngreme, mas eu levava a criança de maneira firme e segura em meus braços. De repente, apareceu diante de mim uma fenda glacial. Só tive tempo de colocar a criança do outro lado antes de eu despencar nas profundezas. Então, são 3 sonhos, né? Que eu escolhi para começar a conversa com vocês. E aí, queria ver se passa algo na cabeça de vocês, o que vocês pensam desses sonhos. Talvez por conta do nosso tema, né? Que é sonhos na pandemia, qual será desses 3 que foi sonhado nesse momento da pandemia? Talvez essa seja uma questão para a gente começar a conversa. E aí, pessoal, alguém? Chutes no chat. Chutes no chat. A gente não vai contar para ninguém, viu? Ou se não for para arriscar um dos 3 sonhos, de onde vem, né? Qual a impressão que fica em cada um que foi escutando. Bom, abri o som aqui, porque eu ia escrever, mas escrever nesse momento está complicado. Teve, eu acho que o segundo que você leu, que tem uma referência a Hitler, a campo de concentração. E, assim, hoje, pelo menos aqui no Brasil, essas referências têm aparecido por 2 lados, pelo lado do confinamento, da pandemia, mas pelo lado, infelizmente, político também, né? E, de certa maneira, até antes da pandemia, esse tipo de sonho, desde a eleição, tem sido muito recorrente para quem tem um histórico de familiares que passaram pela Segunda Guerra, etc. e tal. Não tem como não aparecer. Né? Eles aparecem, pipocam. E eu não sei mais o que eu ia dizer. O que você já traz é interessante. O segundo sonho é um sonho que eu retirei mesmo do livro da Charlotte Perari, o sonho do Terceiro Reich, sonhos do Terceiro Reich, né? O que ela chama de sonho modelo. Por volta da década de 30, ela teve a oportunidade de ter contato com esse sonho, e aí ela teve a ideia de começar a coletar sonhos naquele momento histórico, né? E depois ela vem a perceber que muitos desses sonhos eram sonhos premonitórios para algo que iria acontecer nos campos de concentração, né? Então, acho que isso é interessante de pensar, a forma como ela vai lidar com o conteúdo, com a narrativa do sonho, né? Então, o sonho como sismógrafo que traz elementos para pensar os conflitos políticos do nosso tempo histórico. Então, por exemplo,
quando você faz a articulação, né? Estamos sonhando mais com as questões do nazismo agora, e nesse momento de pandemia, né? Então, o que esses dois momentos podem estar dizendo para nós, né? O que eles têm de comum? Então, o corte da Charlotte, para pensar o sonho, ele é muito interessante nesse sentido, né? Que é o que do privado, do íntimo, traz relações do político, ele expressa o político. Então, as camadas tectônicas que estão sendo mobilizadas naquele momento em que ela coletou os sonhos e agora, com a pandemia. Então, é fundamental pensar então, que ela inova, ela é uma jornalista, mas também especialista em literatura, né? Ela inova nessa perspectiva, né, de que o sonho pode estar dizendo coisas que eu vejo na vida de vigília, mas não consigo produzir simbolização. E que o sonho traz, por meio da condensação, do deslocamento, traz essas questões para serem pensadas. Nesse sonho modelo, acho que fundamentalmente, acho que o que é interessante da gente pensar é o dono da fábrica, ele não queria saudar o Goebbels, mas ele sauda. Mas aí o Goebbels também não está nem ali com aquele pé torto dele. E depois ele não consegue mais baixar o braço. Então, ele está falando algo do sujeito e das relações de poder do seu tempo, que ele tinha impotência e que essa caricatura do braço parado também coloca em questão essa relação de poder. Então, esse movimento aí, né? E a subjetividade do dono da fábrica está praticamente destituído, né? Então, acho que esse é um ponto interessante que a Charlotte vai trazer para pensar. São vários capítulos, e ela fala um capítulo de resistência, um capítulo de sonho de judeu, o capítulo da casa, que tem a impressão de que a lareira tem várias escutas, por isso se fala da casa, né? Então, essa tensão entre o público, o político, o íntimo e o privado, né? Então, esse é um elemento interessante. E o que a pandemia produz que faz disparar esses sonhos estranhos? Né? É porque a gente está vivendo um momento que a gente pode chamar de um acontecimento traumático. Né? Nossa vida foi colocada em suspensão. A vida que a gente conhece, ou que supostamente achava que tinha condições de controlar minimamente. Algo que a gente estava acostumado, né, tinha um certo controle, é colocado em suspensão. Então, isso pode favorecer que a gente tome mais, né? Porque algo está fora do nosso controle, né? A Teresa Carreteiro vai chamar de um acontecimento ruptura, né? Que coloca a nossa vida entre um antes e um depois. Por enquanto, a gente não sabe muito bem o que vem pela frente, né? Então, esse momento de suspensão, que eu não achava que tinha o controle, pode produzir mais sonhos. O sonho que foi sonhado durante a pandemia é o primeiro que eu li, né? É o sonho da minha professora de inglês. Vocês não conhecem ela, então eu posso contar. Ela liberou que eu divulgasse, porque nas aulas de inglês eu fui falando que eu estava estudando sonhos, ela falou, ah, tá. Então, eu tenho uns aqui para te contar, e aí ela contou esse. Então, o que é interessante, por exemplo, no sonho dela, é que é um sonho distópico, né? São pessoas putrefadas que estão numa casa fechada, né? Então, ela revela algo do momento atual.
de uma certa distopia, né? Quando a gente sai na rua, hoje, né? A gente tem essas questões aí que todos de máscara, né? Os que estão de máscara corretamente, os que estão com a máscara no queixo, mas aí é outro problema. Então, ele traz esse clima, ele reproduz esse clima. O material que aparece no sonho dela são cadernos, né? Então, no livro da Charlotte, é bem interessante que ela vai trazendo esses elementos para pensar, né? Você sonha com os materiais do seu cotidiano. Você sonha com coisas que você lida, você sonha com a sua profissão, né? Então, acho que isso também é interessante para a gente começar a conversa, né? Então, aí a gente pode pensar um pouco, né, das condições para que o sonho seja produzido. Então, o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, ele tem um livro super interessante, que está aqui do meu lado para eu mostrar para vocês, né? É o Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, né? E ele vai dizer que existem condições ideais de sono para que a gente possa sonhar, né? Então, as várias fases do sono, até você entrar no sono REM, que é o sono mais profundo que produz o sonho. Só que, na sociedade contemporânea, cada vez mais a gente tem elementos no nosso dia a dia que nos impedem de dormir profundamente e nos impedem de sonhar, né? Então, esse é um ponto interessante. Na pandemia, tem gente que está tendo mais tempo para dormir e provavelmente podem estar sonhando um pouco mais, né? Mas nessas condições para o sono e para a produção do sonho, tem algumas dicas, né? O Siddhartha, como é neurocientista, ele dá algumas dicas. Então, desligar todas as telas 1 hora antes de dormir, celular, computador, televisão, praticar uma yoga, né? Ler um livro. Né? Então, você vai desacelerando para entrar no sono e poder produzir o sonho, né? Tem uma outra questão interessante, que aí a gente vai para um estudioso da percepção, que é o Jonathan Carey, ele vai dizer, na sociedade contemporânea, cada vez mais, o sono é considerado fazer nada, como se você perdesse tempo dormindo. Às vezes mesmo no nosso dia a dia a gente pensa, né? Puxa, em vez de estar dormindo, eu poderia estar trabalhando, poderia estar lendo não sei o quê, né? Então, tem uma organização da sociedade capitalista que impede que a gente possa dormir ou se culpe por estar dormindo muito e a gente não valoriza muito a produção onírica. E aí uma dica super interessante que é esse estudo sobre o sonho e sobre o sono, ele é fundamental para a gente pensar que não é perder tempo, né? Que durante o sono e o sonho tem uma atividade que é restauradora, né? Restaura o nosso imaginário, nos ajuda a organizar um pouco elementos do nosso passado, do nosso presente, com projeções para o futuro, né? E aí o Siddhartha vai trazendo na história do sonho. O sonho sempre teve uma utilidade nas sociedades tradicionais, que pode ser não essa utilidade que a gente está acostumado no capitalismo, né? Que era o sonho também poder nos oferecer hipóteses
criações para projetar o futuro. Então, os reis, eles iam nos leitores de sonho perguntar o que eles poderiam fazer, o que eles poderiam decidir politicamente, né? Então, retomar a importância do sonho e do sono na nossa vida e, fundamentalmente, perceber que a utilidade do sonho pode não ser a utilidade que a gente está acostumado a pensar na sociedade capitalista. E aí que é interessante, né? Eu estou muito com a palestra do Krenak e do próprio Siddhartha, que eu assisti. Quem não assistiu está nos eventos na janela da Companhia das Letras, né? E que os dois, eles são super enfáticos em dizer que essa oportunidade da pandemia, ela pode produzir um jeito de sonhar uma outra sociedade, que não seja tão predatória, né? A gente possa se organizar de outra forma. Então, o poder do sonho também como aquele que pode nos mostrar uma outra realidade, que possa abrir horizontes e imaginários políticos outros. Então, esta ideia também é interessante, porque a gente sempre acha, olha o sonho como algo de um passado muito remoto. Tudo bem, nosso passado está aqui e está influenciando as nossas ações. Mas como é que esse interjogo do sonho também, a gente pode pensar algo que vai além do sujeito, que pensa a sociedade na qual está inserido, no caso do Krenak, que pensa a relação com o ambiente, né, com os outros animais, com as árvores e com o planeta. Então, acho que essa dimensão ampla do sonho, eu acho que ela nos ajuda bastante também a pensar o que a gente está vivendo hoje na pandemia, né? Um outro horizonte político é possível, né? É claro que tem autores que fazem uma leitura mais distópica do que vem pela frente, tem autores que vão fazer uma leitura mais utópica, né? Mas a gente pode pensar um meio termo aí, esses dois, né? E pensar no realismo, né? Ser realista esperançosa, que é um pouco o que o Suassuna fala, que eu acho que é fundamental, né? Então, posto isso, né? Essa ideia de valorização do sono e do sonho. A gente trabalha muito, nosso imaginário trabalha muito nesses momentos, né? E aí tem uma frase do Jonathan Ferry, que eu gosto bastante, né? Uma ideia que ele diz: dormir na sociedade capitalista é coisa para derrotados, né? Então, ele criticar isso, poder valorizar e desacelerar, né? Pensar outras formas de lidar com o sono e com o sonho. Então, hoje, antes de dormir, você já se prepare, né? Uma horinha antes, tudo apagado. E quem quiser lembrar do sonho, no dia seguinte, deixa um caderninho do lado, né, Fê? Fernandinha tinha na época da graduação, caderninho do lado e escreve lá. Então, o sonho tem uma utilidade que ela é muito interessante para nós, tem uma potência, né? Então, quando a gente vai para a psicanálise, para o classicão do Freud, né, a interpretação de sonhos, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é: o sonho é o guardião do sono. Então, você sonha para continuar dormindo, né? É super interessante de pensar a função do sonho nessa perspectiva. E aí, nos primeiras ideias do Freud, ele vai estar dizendo, então, o sonho é o guardião do sono, mas para eu sonhar, eu preciso me mover por um desejo. Então, na maioria das vezes, o sonho é uma realização de desejo infantil.
desejo sexual infantil. Pois o Freud vai ampliar bastante essa ideia do sexual, né? E aí a gente vai pensando outras questões sobre só realização do desejo infantil. Uma outra coisa super interessante é que a gente tem um jeito de pensar que é cindir, né, a vida de vigília e o sono. E o sonho. E aí Freud é super inovador, porque ele vai dizer, é durante o dia, é na vida de vigília que eu estou produzindo meu sono. Então, essa articulação entre pensamento inconsciente, né? Pensamento consciente, pensamento do sonho e conteúdo do sonho é super interessante. Normalmente, o sonho é disparado por um resto diurno, né? Então, ele revela algo que aconteceu ou no mesmo dia ou durante a semana. Então, por isso que, às vezes, a pandemia está tão recorrente aí durante o nosso sonho. Então, a vida de vigília é como um contínuo do pensamento do sonho que vai sendo construído, né? Isso é super interessante, né? Essa não separação entre pensamento inconsciente e o pensamento consciente. E aí, ele já fazia, nesse primeiro momento, uma distinção entre sonhos como realização de desejos e o sonho de angústia, né? Porque o sonho de angústia, ele não consegue ser o guardião do sono, ao contrário, você acorda no meio dele. Mas o Freud ainda vai dizer, olha, ainda é a realização do desejo do sujeito aí, né, que está sonhando esse sonho de angústia. E é em 1920, além do princípio do prazer, e que tem a ver com o final da Primeira Guerra Mundial, que ele vai começar a perceber, entrar em contato, né, com os sonhos traumáticos, né, que são os sonhos repetitivos, que são sonhos para ele, numa tentativa de elaboração do acontecimento traumático. Então, isso também é bem interessante, né? Então, tem uma mudança na teoria, né? O que causa o sonho é a tentativa de elaborar um acontecimento traumático. Então, acontecimento traumático é mais interessante para a gente pensar, né? Que é algo que está no contexto social e político e que impacta o sujeito. Cada singularidade vai ter alguns impactos, né? Na universidade, a gente tem, só para fazer um exemplo, a gente tem uma roda de sonhos com os alunos da graduação, e o que aparece muito nos sonhos são a falta, medo de perder as pessoas, né? Uma angústia difusa, né? Então, isso é algo que está falando do momento contemporâneo. Então, é um acontecimento traumático que nós estamos vivendo e os nossos sonhos estão tentando elaborar de alguma forma. Só que nessa elaboração, os elementos que aparecem têm a ver com a nossa trajetória, com a nossa história de vida e com os nossos acontecimentos, rupturas durante a nossa vida, né? Então, acho que isso é um elemento interessante de pensar, e aí a hipótese de que a gente está sonhando mais agora, que a gente está tentando elaborar o que está acontecendo, né? Por mais que nós soubéssemos que isso poderia acontecer numa sociedade super globalizada, a gente não imaginava que ia ter esse impacto, né? No caso especificamente do Brasil, a gente tem que lidar com a questão do vírus, tem que lidar com a nossa desigualdade social que já existia antes do vírus, e a gente tem que lidar com um representante político hoje no poder que não percebe a gravidade, minimamente não percebe a gravidade da situação, né? Então, são vários acontecimentos traumáticos aí para a gente lidar.
Então, poder fazer roda de sonhos coletivas, trocar sonhos, né, para as pessoas que estão no nosso cotidiano, é uma tentativa de elaboração, que sai um pouco dessa nossa linguagem do cotidiano, né? Acho que estava lembrando um pouco o Caio, né? E também o professor Juarez, que estavam nesse primeiro evento que a gente fez lá em Santos, né? Lá na universidade, porque eu estou em Santos. Eu lembro que o Juarez falou assim, já que tem alguma coisa aí nessas sonhos que você leu que tira um pouco dessa linguagem cotidiana, né? São imagens, são condensações, né? São deslocamentos, né? Então, a gente poder entrar em contato com essa linguagem imaginária é super interessante. O Caio, no dia, tinha falado um pouco da questão que lembra muito o trabalho dos artistas surrealistas, né? E aí, eu acho que eu entro um pouco numa outra perspectiva, então vou falando, hein, gente, se vocês quiserem perguntar, né? O livro do Freud, ele se chama A Interpretação dos Sonhos, né? Será que o que nos interessa é só interpretar? Ou o que a gente está chamando de interpretação? Né? Então, mesmo o Freud, quando ele vai falando um pouco dessa questão da interpretação, ele vai desconstruindo, né? Depois de construção em análise, ele vai desconstruir mais ainda, né? Construção em análise, que o que interessa é a associação que o sonhante faz. Né? O sonho tem um conteúdo e também nos interessa ouvir quais as associações possíveis. Né? Quando eu perguntei para a minha professora do primeiro sonho, né, ela disse, tem a ver com a pandemia e tem a ver com umas séries aí que eu estou assistindo. Né? Então, ela vai trazendo coisas. E aquele caderninho também me lembra os cadernos dos meus alunos. Né? Então, ela vai fazendo associações e isso vai podendo ampliar. Então, eu costumo dizer, né, assim, nesse trabalho da roda de sonhos, principalmente, como se a gente tivesse 3 camadas para pensar o sonho. Né? A primeira camada é essa camada, né? O sonhante que sonhou, que pode fazer associações, que a gente pode construir ideias a partir do sonho junto com o sonhante. A gente pode ficar no campo específico, né, da vida privada do sonhante, aquilo do campo do íntimo, que é o que a psicanálise mais tradicional trabalha, né, que é um pouco que o Caio está falando, a Jacques gosta de criticar essa psicanálise mais tradicional. E é uma segunda camada que é o que isso do íntimo revela do político, que é um pouco o que a Charlotte trabalha bastante no livro dela. Né? Pelo sonho da minha professora de inglês, o que tem de político aí é uma questão muito complicada. Né? As pessoas estão divididas em departamentos, né? Em vários passos dentro de um prédio que ela não conhece muito bem. A maioria das pessoas são vistas de costas, né? Ela só vê as costas das pessoas. Essa ideia de só ver as costas, ou eu falei, mas ninguém me escutou, também é recorrente no sonho, né? Tanto que a gente está com dificuldade de se olhar, ou porque não pode, só pode olhar pelas telas agora. Ou a questão do quanto que é insuportável escutar. Então, eu sempre trago o exemplo do sonho do Primo Levi, né? No campo de concentração. Ele percebeu e ataques à democracia no Brasil. O líder da minoria na Câmara criticou a televisão ligada. O ministro da Defesa. O presidente Bolsonaro, ao participar. Podemos ir? Podemos sim, desculpa aí pela interferência. E aí era o presidente Bolsonaro, né, gente? E o Primo Levi ele vai falar um pouco de que na prisão os
prisioneiros sonhavam que quando eles estavam libertos e eles contavam o que acontecia no campo de concentração, seja para familiares, seja para amigos, que as pessoas viravam as costas e iam embora. Não suportavam ouvir. Depois ele vai descobrir que muitos dos sonhos de muitos prisioneiros, isso era recorrente, então tinha algo de comum que estava sendo produzido no sonho, e que quando eles foram realmente embora, os sobreviventes, muito feliz. Eles perceberam que isso repetia, isso acontecia novamente, né? Então, acho que esse é um elemento importante para pensar, né? Como que os sonhos também falam de algo que é produzido no comum, são sonhos coletivos, né? Que é a segunda camada. E a terceira camada, que eu vou chamar um pouco, que é a camada que o Krenak e o Siddhartha trabalharam um pouco nessa live, né? Que é o sonho também como organizador. Ele pode trazer elementos, seja em sonhos coletivos, sonhos singulares, elementos para a gente pensar um futuro diferente. Então, essas três camadas aí, que não necessariamente passam por essa questão de uma interpretação, né, daquilo que é inconsciente para o consciente do sujeito. Isso também está presente no livro da Charlotte Berat. Ela vai dizer que essa diferenciação, né, entre o conteúdo latente e o conteúdo manifesto em alguns sonhos traumáticos, muitas vezes perde essa delimitação, né? São sonhos praticamente reveladores, né? Você não precisa se esforçar muito sobre os conteúdos inconscientes. Então, acho que isso também é interessante da gente pensar, né? O sonho como um método de investigação do inconsciente, que não é um inconsciente que a gente pode pensar fechado em si mesmo, na história de vida do sujeito, mas que ele, sim, revela algo do momento político. E eu acho que era isso que eu estava querendo trazer para pensar com vocês. E para encerrar, eu queria falar um pouco do terceiro sonho que eu li, que também está aqui nos sonhos do Terceiro Reich, né? Que é a moça que está com uma criança e que se depara com um abismo, né? E salva a criança, né? Então, já falei, é uma moça, já dei a dica, é uma mulher que está sonhando. E ela é alguém que está vivendo esse momento histórico, só que ela está no capítulo dos sonhos revolucionários. Ela é uma prisioneira que, às vésperas da sua execução, em 1943, ela tem esse sonho. E aí, acho que é legal falar dela, o nome dela é Sophie Scholl. Ela era membro do Rosa Branca, que eram jovens que se rebelaram contra o nazismo, por isso que ela foi executada. Tem um livro, né, sobre esses panfletos que eles faziam contra o nazismo na época. E aí ela tenta falar do que significa o sonho para ela. Ela logo tentou explicar à sua companheira de prisão o sentido desse simples sonho. Entre aspas. A criança é a nossa ideia que vai se impor, apesar de todos os obstáculos. Nós somos os pioneiros que devemos morrer por essa ideia. Então, a Charlotte fala, é um sonho transcendente,
com símbolos luminosos, tal como o sonho do herói no drama clássico alemão, com seus clássicos dilemas morais. Acho que é bem importante pensar também essa perspectiva do sonho, né? Ela salvar a criança significa proteger uma ideia de transformação, né? E de posicionamento político diante do momento histórico que ela estava vivendo e que nós estamos vivendo aqui. Então, acho que é isso. Acho que podíamos ouvir vocês, as questões, tem questões. Legal, Jaque. Eu poderia complementar só o que você disse, pensando até com uma questão aí, né, para ficar já de início, porque eu estava pensando aqui que a pandemia ela não pode ser só assim. Quando a gente fala em pandemia, não é só o vírus, né? Existem várias coisas quando a gente fala em pandemia: o isolamento, o vírus propriamente dito, são as mortes e também a questão política, né? Que está imbrincada com essa coisa da pandemia. São regimes autoritários, né? Esses sonhos que você traz presentes no livro dos Sonhos no Terceiro Reich do ápice, né, desses regimes autoritários. E é um regime autoritário que a gente está vivendo aqui no Brasil também. Que acho que é mais do que autoritário, né? Autoritário, acho que se a gente fala autoritário é quase um eufemismo diante da realidade, porque é uma realidade atual onde que é o de um desumanismo, de uma desumanidade sem precedentes, né? Tem precedentes, mas assim, como com tantos precedentes como o nazismo, como coisas que já aconteceram, as pessoas topam ainda manter-se numa situação com o governante que a gente tem. Como se fosse absolutamente normal o cara sair de cavalo na rua, como se fosse normal as falas dele e tratarem isso como política, né? Política não é isso, né? Política é uma relação, é um pouco do que a gente faz aqui, né? Uma relação política onde sujeitos trocam coisas, pensam coisas, chegam a sínteses a partir de dialéticas, enfim. E então acho que a pandemia é um pouco resultado dessa tragédia política que vem do passado e se reflete no presente, né? Como, por exemplo, a falta de investimentos científicos, né? Não houve uma preparação para lidar com vírus novos, né? Entre tantas outras coisas, só para falar de uma, né? Então, imagino que quando a gente fala em sonhos durante a pandemia, a gente está falando de sonhos que falam de isolamento, a gente está falando de sonhos que se imbricam com essa coisa do político, com essa questão de que a pandemia não é só um vírus que está contra nós, né? Mas tem algo mais rolando e acho que o nosso inconsciente capta isso, né? Então, acho que talvez a questão gire em torno disso, né? De que forma que você vê como esse inconsciente capta de que a pandemia não é só uma pandemia viral, virótica, né? Antes de mais nada, né, Caio, é só 30% que está achando aí que o presidente está fazendo política, né? Então, sim, a política que faz é a política da morte, né? E sim, só uma coisa, desculpe interromper, já que 30%, né? Acho que é muita gente, né? Eu fico preocupado quando eu ouço 30% e falo, nossa, 30% de um país é muita coisa. Mas vamos lá. A diferença, né, Caio, entre o pessimista e o otimista, né? O pessimista acha que o copo está vazio. O otimista fala, nossa, mas tem ainda, né? No seu caso aí, eu acho que você está... Eu sou, Jaque, eu sou um otimista embaraçado, vamos dizer assim. Mas eu fiquei muito feliz, acho que a nossa luta ela é muito uma luta nas redes sociais, né? Fiquei muito feliz domingo para hoje,
um movimento assim da gente falar somos 70%, temos forças, né? O jornal com páginas dizendo da nossa união, né? Sim, sim. E aí a discussão agora é outra, né? Dá para unir com quem é tão reaça, né? Essa discussão, para a gente dá para unir com qualquer um agora e vamos enfrentar esse movimento fascista. Então, isso é um ponto, né, Karen? Eu acho que é interessante pensar. Sim, o nosso inconsciente capta. Agora, como que ele capta? Né? Como que ele consegue elaborar todos esses elementos? Né? É claro que, para todos nós, há uma reativação da relação de cada sujeito com as pessoas que ocupam o poder. Né? E aí tem os maravilhosos textos do Freud, que ainda nos ajudam a pensar, que é a psicologia das massas e a análise do eu, o mal-estar na civilização. Né? Quer dizer, o que, e aí é super singular o que eu vou falar, o que nesse líder que representa tanto o mal tem algo de mim que eu não suporto encarar e que está impedindo que ele seja destituído do poder. É claro que a gente está numa democracia representativa, né? Quem pode fazer realmente algo são os nossos representantes, temos poucos mais aguerridos, né, que estão fazendo um trabalho muito interessante, e a gente tem que se posicionar a favor da política da vida, porque a gente sabe que tipo de energia que está em jogo. Então, a gente fez aqui, entre os professores da universidade, um vídeo super caseiro, mas por uma política da vida, cada um lendo um trecho de um texto que ele escreveu. É pequeno, mas são movimentos de reação. Porque, como psicanalistas, a gente sabe o que está em jogo. Para não perder o nosso fio da meada, que é o nosso sonho, né? Poder anotar o que a gente está sonhando, poder circular palavras sobre sonho, pode produzir um horizonte político diferente, que nos faz entrar em contato com esses mecanismos de condensação, de criação. Né? Acho que teve um dia no nosso grupo mesmo que a gente falou do mecanismo da figurabilidade, né? Aquilo que a gente não tem ainda uma palavra, não consegue simbolizar, mas o que aparece no sonho é uma imagem, uma impressão que eu estou criando. Então, poder criar alternativas no sonho. Então, tentando articular, acho que a sua pergunta é bem ampla, né? Bem complexa, acho que ela é super importante, mas talvez, resumindo um pouco, eu acho que não é à toa que a gente está com um presidente como esse. A gente tem parcela de responsabilidade nisso, né? A gente pode falar da ditadura que não foi elaborada, mas eu sempre me lembro de que uma sociedade que está conseguindo dormir, com a quantidade de jovens negros periféricos que são mortos diariamente, tem alguma coisa aí que a gente tem que começar a parar a pensar. Então, depois que a gente vender foi ótimo, a gente pode vender também. Depois que a gente venceu o fascismo, eu acho que a gente tem uma sociedade para construir em outras bases, mais igualitárias, né? Então, e o sonho, eu acho que ele pode, se a gente souber ler, se a gente souber incentivar, né? Cultivar, essa palavra cultivo é maravilhosa, né? Cultivar que ele possa também nos apresentar direções, não é pouco, né? Então, é um momento importante, sim, para a gente defender a política da vida. Acho que um pouco que a gente está fazendo aqui é defender a política da vida, né? Que é valorizar o sonho, valorizar o sono, valorizar esse momento do sujeito consigo mesmo, um descanso necessário para a gente produzir horizontes políticos, horizontes imaginários, né? Outros, que não seja isso da comezinha, né? Então, acho que é isso. Eu concordo com você, que não é só a pandemia, né? É a suspensão de um modo, de um cotidiano, né? Novas formas de você lidar com o seu cotidiano.
é a impossibilidade de perceber expressões, do tato, né? E mais agravante no Brasil, que a gente tem um líder que não está praticando uma política da vida. E aí eu venho de um outro evento que eu estava, né, Jovens e Juventude, hoje eu estou emendando 2 eventos, e lá eles falaram um pouco isso, né? A gente só consegue falar da pandemia, mas a desigualdade social já estava aqui, né? Agora é pandemia e os efeitos da pandemia na desigualdade social. Então, acho que sim, é muito mais do que a pandemia, e isso o nosso inconsciente capta e está produzindo. Então, é o que esse inconsciente está produzindo em sonhos coletivos, né? Acho que é interessante pensar, né, da pesquisa que está sendo feita, principalmente, né, coordenado pela USP, pelo laboratório lá do Pessoal, coordenado pela Nina Vivier, o Cristiano Dunker lá do PESPIP, a Rose Cruz, que é a Cláudia Perrone, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Gilson e a Nini da UFMG, que é pensar essa uniropolítica, né? O que é os profissionais de saúde ou os educadores estão sonhando e o que isso pode trazer elementos para a gente pensar nessa política do sonho. A gente podia deixar para o pessoal também, né, Jaquelina? Ver se alguém tem um sonho para compartilhar, se alguém quer falar algum trecho, extratinho de sonho que acha interessante colocar na roda. Pode ser um pedacinho, uma imagem, uma fala, 2 segundos de sonho, enfim. Se alguém achar que tem valor e esteja relacionado ou não, né, com a pandemia, com esse momento que a gente vive. E também quem tiver perguntas já pode ficar à vontade, né? Podem perguntar, tiver dúvidas, questões, quiser comentar alguma coisa, compartilhar algum conhecimento, enfim. Você está escrevendo? Deixa eu ver se deu certo aqui. Oi, Jaque. Oi? É o Alexandre. Deixa eu ligar aqui. Oi, Ale, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado, viu? Obrigado aí por compartilhar aí das ideias. E eu pensei 500 mil coisas aqui, mas eu queria só, né, vou resumir aqui, eu queria te perguntar algumas coisas aqui, queria que você comentasse, por gentileza. Ontem eu peguei para assistir um filme que foi produzido pelo Michael Moore, né, O Planeta dos Humanos, em que ele, na verdade, ele produziu, foi produtor executivo, mas era um filme que mostrava como as chamadas tecnologias verdes, elas são todas cooptadas pelo grande capital, né? Estão todas cooptadas. E isso me remeteu um pouco, bom, eu vou falar de Deleuze e Guattari, sempre falo desses caras, né? Mas a ideia de que a gente vive... Mas eles trabalhavam com a ideia de que a gente vive num capitalismo mundial integrado. Quer dizer, não existe assim um fora do capitalismo. E aí, quando a gente pensa mesmo na questão dos sonhos, eventualmente, assim, eu estou entrando no YouTube para ver alguma coisa e eu vejo que tem gente até querendo gerenciar o sonho, né? No sentido capitalista mesmo, assim, aparece coach de sonho, né? E aí, quando a gente pensa no que nós estamos vivenciando hoje, né? Você tinha falado agora no final da tua fala, que o Brasil sempre teve problemas, né? Esses problemas que a gente vê agora, eles sempre existiram de uma certa forma. Assim, o Brasil sempre foi racista, sempre foi homofóbico, sempre foi um recordista de vários tipos de violência. Então, quando eu converso com muitos amigos e tal,
a gente sempre pensa o seguinte, bom, também não é o caso de voltar à normalidade, porque o nosso normal não era a gente não tem que sonhar com o nosso normal, porque o nosso normal era violento, o nosso normal era genocida. Agora, como é que a gente pode pensar um novo normal? Como é que a gente pode pensar alguma outra coisa em vista dessa capacidade tão grande de cooptação do capitalismo? Então, assim, a gente, né, vê aí, pelo menos o que eu tenho observado, é que muita coisa tem sido adaptada muito rápido, muito rapidamente, assim, né? Então, ao mesmo tempo em que determinados setores perdem recursos com a pandemia, a gente tem a fala lá do ministro do Meio Ambiente, que falou que a pandemia era uma oportunidade, mas eu já tinha escutado essa fala de várias outras pessoas, né? De várias outras pessoas. Então, eu, pensando um pouco na questão do sonho, né? Às vezes eu fico, né, enfim, me pego sonhando, né, em que as coisas fossem mais ou menos como eram antes do golpe, né? Porque antes do golpe nós estávamos pensando, pelo menos eu estava lá fazendo mestrado e pensando que a gente podia fazer um doutorado e que mais universidades públicas iam ser abertas e que a gente ia ter pesquisa, mais pesquisa, e isso que era algo que demorou muito tempo para acontecer, para se expandir, nos foi tirado também. Então, eu trabalho com alunos de escola pública e trabalho com alunos de escola particular, né? E os meus alunos da escola particular, eles querem Enem, querem FUVEST, querem tudo, porque para eles vai ser ótimo, né? E ao mesmo tempo, os meus alunos da rede pública, assim, não pode ter Enem, não pode ter FUVEST, eles vão ficar numa desvantagem, já é uma desvantagem gigantesca, mas vai ser uma desvantagem muito maior, né? Não sei, acho que eu fui um pouco prolixo aqui com a minha fala, mas é isso, assim, como é que a gente pode vislumbrar uma situação que não é um retorno àquele nosso normal, mas que também supere algumas narrativas que não cabem mais, né? Então, a narrativa do homem cordial, a narrativa da democracia racial, essas narrativas elas precisavam ser derrubadas. E acho que hoje não dá mais para falar, né? Não dá mais para chegar a sustentar uma coisa de democracia racial, não dá, né? Enfim, é mais ou menos isso, assim. Tem outras coisas. Depois eu mando e-mail para você depois para perguntar, né? Mas é mais ou menos por aí. Legal, Alexandre. O pessoal do grupo de estudos que está aqui, o Alexandre é o próximo integrante lá do grupo de estudos, aquele que entrou. Ainda não foi numa reunião. Ele já está fazendo esquenta aqui, né, Ale? Então, Alexandre, eu não assisti esse filme do Michael Moore, né? Então vou colocar na minha listinha. Adoro essa articulação cinema-sonho, né? Vou colocar na listinha. Eu acho que você traz questões fundamentais, né? Que a gente partilha, né? Estava mais do que na hora da gente colocar em xeque o discurso da democracia racial, né? Por mais que o governo Lula-Dilma tenha limites, a gente teve avanços importantíssimos e nós dois, eu e o Alexandre, que estamos na educação e tal, a gente percebe que foi uma revolução silenciosa a expansão das universidades federais. Isso é bandeira. E nós estamos perdendo isso a olhos vistos. Né? Nem quem não quer ver vai ver. Agora, com a pandemia, né? Hoje à tarde a gente teve uma discussão sobre se vai ter EAD ou não na Unifesp, né? Como é que é isso para os estudantes que não têm esse pacote de dados para a gente conversar como a gente está conversando agora. A internet para todos, se quer EAD para os estudantes. Mas isso é uma outra luta, né? Dentro desse cenário. E aí, Alexandre, acho que você traz uma questão, que foi uma questão que apareceu também nessa live que eu estou falando bastante, do Tremar com o Siddhartha, que é, diante de tanta destruição, como é possível sonhar? E aí a ideia tanto do sonho, né, na língua portuguesa, a gente tem o sonho como projeto de vida, né, um projeto de sociedade,
né? E o sonho como produção do nosso inconsciente, né? Momento em que o nosso inconsciente está trabalhando. E eu acho que a gente tem uma grande crise, mas a gente tem também, e aí a palavra crise, né? Ela também significa retrocesso e oportunidade, né? A gente tem sim uma grande oportunidade para pensar diferente. E aí eu vou citar, não vou citar Deleuze e Guattari, tá? O meu querido, que é o Theodor Adorno, né? Que ele insistia no nosso capitalismo tardio. Já temos tecnologia suficiente, já superamos, já é possível superar a fome na humanidade. A questão é política de como a gente está distribuindo os bens produzidos, né? Tem uma outra coisa, e isso acho que é fundamental, e aí essa é a oportunidade de olhar para isso e tentar se organizar de outra forma, construir redes de solidariedade. E aí eu vou citar o Krenak, quem assistiu a entrevista vai ver que eu vou repetir, né? Que ele fala assim que a gente tem que construir um outro corpo que nos caiba e que nos receba nessa terra. Porque do jeito que a gente está construindo, a gente está fazendo de tudo para a gente não ser recebido ou ser, né, expulso e deixar a terra aqui para outros animais, se é que vai ter terra que vai sobreviver, né? Porque senão nós estamos caminhando para a destruição do planeta, né? Tanto do ponto de vista do capitalismo, quanto do ponto de vista das questões do meio ambiente. Então, olhar para isso como uma oportunidade depende, sabe de quem? De nós, né? E eu acho que talvez esse seja o grande desafio, a gente poder olhar para isso não só como uma utopia, não só como uma distopia, mas a gente tomar as rédeas, disse a Siddhartha que fala, estou repetindo também, tomar a rédea do país, né? Retirar quem está a favor de uma política de morte urgentemente e tentar reconstrução. Vai ter muito trabalho para reconstrução. Então, acho que é isso, nas nossas pesquisas, né, nas nossas redes de solidariedade, poder ousar sonhar um outro mundo, que a gente já tem condições materiais para isso. E aí o sonho nos dois sentidos, né, Lê? E por isso que ele é interessante, né? A gente cultivar o sonho durante a noite para a gente poder ter energias criativas para a gente pensar um sonho que projete uma outra sociedade, né? Acho que é um desafio, esse cuidado que a gente faz com os meninos em situação de vulnerabilidade, a live que eu acabei de sair, que é o Praças Virtuais, que era justamente conversar sobre juventude e arte. Tem muita gente fazendo o trabalho. Quando você traz os seus exemplos, você traz o exemplo de Ted Salles. Vamos mudar de exemplo? Hein? Vamos pensar pessoas que realmente estão fazendo coisas? Porque eu acho que esse 30%, eu acho que a grande sacada do cara que criou isso, nós somos 70%, é porque a gente fica falando dessa minoria e esquece de falar daqueles que estão fazendo a diferença. Então, esse talvez seja um dos elementos, né? Mas só para começar a conversa, né, Ale? A gente ainda vai conversar bastante aí do seu projeto de doutorado. Mas bem legal a sua pergunta. Acho que faz a gente poder pensar juntos, né? Tá certo. Obrigado. Legal, Alexandre. Prazer ter você aqui, viu? Eu lembro do Alexandre que a gente se viu lá no... Teve um congresso na USP, a Jaque estava. E a gente se encontrou no meio aí, de repente começamos a conversar. Estamos aí. E esse filme que o Alexandre traz é muito interessante, viu? É um filme que eu assisti e estarrecedor, né, o que ele traz ali sobre essa união do capital, né, do capitalismo mais destrutivo por baixo dessa roupagem verde, né?
O que me faz pensar, né? Acho que o Alexandre traz uma ideia interessante, que não existe um fora do capitalismo, né? Acho que ele trouxe do Deleuze e Guattari, se eu não me engano. Mas, enfim, que não existe um fora do capitalismo, né? Eu fiquei pensando que talvez o sonho, né, Jaque, o sonho seria pensar, a gente pensa de dentro, mas também pensa com o pé fora ao mesmo tempo, né? A gente está dentro e está fora. O sonho verdadeiro seria um sonho fora do capitalismo, né? Se a gente for trazer o Krenak e o Siddhartha, que nem você falou, eles falam de a gente voltar a olhar para os sonhos que nem as sociedades antigas cuidavam dos sonhos, né? Que nos últimos 500 anos a gente simplesmente não dá mais olhar, não dá mais escuta aos sonhos. E que, de alguma forma, a gente precisaria olhar lá para os antigos, né? Se eu for pensar assim, de uma forma mais teórica, né? Nesse agir ou não agir, quando, por exemplo, você já traz esse sonho, né, no livro do dono da empresa, do dono da fábrica, né? Ele, de repente, ele se transforma num trabalhador humilhado, né? É interessante essa virada que aparece no sonho. De dono da empresa, ali perante Goebbels, né, perante ao nazismo, ele levantado a mão que não consegue abaixar, ele de uma hora para outra se transforma num trabalhador humilhado, né? Porque ali a autoconservação parece que está em jogo, né? E é isso que eu falo que seria mais teórico aí do Freud, né? A autoconservação do indivíduo versus a autoconservação da espécie, né? E acho que quando você traz, por exemplo, a baila o Krenak e o Siddhartha, né? Eles trazem essa questão de talvez que espécie que a gente quer, né? Que sonhos que a gente quer trazer para essa humanidade, porque assim o capitalismo ele não é sustentável. O filme que o Alexandre traz como exemplo mostra claramente que a gente está caminhando para o abismo. Por isso que eu digo que eu sou um otimista embaraçado, né? Assim, a gente tem que mudar muita coisa e a gente está aqui para isso. Se a gente está vivo e falando aqui hoje é porque a gente tem esperança de alguma coisa, né? Então, assim, para sair dessa, a gente precisa ter um pouco desse sonho coletivo, dentro desses módulos, né, dessas camadas, e desse tipo de sonho que o Krenak e o Siddhartha trazem, né, de contato com o espírito da natureza mais profundo, né, que faça a gente sonhar com outro modelo de sociedade que vá além do modelo econômico, né. Porque simplesmente o capitalismo ele não é sustentável. E agora está claro, e esse documentário, por exemplo, mostra claramente que 20 anos é suficiente para mostrar para a gente que ou muda ou a gente perece. Então é preciso sonhar uma nova espécie, né? Concordo, Caio. Algum gancho aí que eu poderia pegar, que você estava tentando articular? Ah, tá, a questão da autoconservação. Isso. Acho que é fundamental pensar essa questão, né? Que tem a ver com o nosso amor próprio, a nossa autoconfiança, né? E que na sociedade capitalista está muito enraizado nas relações hierarquizadas e relações de poder. Para conversar agora aqui, acho que tem a questão dos teóricos da teoria crítica da sociedade, né? Que o grande questão que eles se faziam é o grande dilema ou o grande enigma do nazismo, da ascensão do fascismo, né? É porque muitos cidadãos da classe média, eles iam contra os seus próprios interesses de autoconservação, né? Então, até isso também é importante de colocar em xeque, mas você está fazendo a pergunta de outra forma. O tanto que a gente se enraizar nesse modelo capitalista,
competitivo tem a ver com o modo que a gente aprendeu a sobreviver, né? Aí eu estava pensando no capítulo da Grada Quilomba, que é a Máscara, né? O primeiro capítulo do livro dela, que ela vai falar disso, o Freud também vai falar no Estado de Civilização, né? Que o outro, para mim, é companheiro, mas também é alguém que eu quero transformar em objeto, né? Então, desconstruir essa relação de sobrevivência, em que eu só sobrevivo quando eu me sinto melhor que o outro, quando eu posso dominar o outro, né? Eu acho que é um grande desafio. E aí a gente sabe que isso não é só intelectual. Tem um tanto de afeto aí. Sim. Que paralisa a possibilidade. Eu vou falar a palavra, mas tem gente que está dizendo que é uma palavra complicada. A possibilidade de esclarecimento. O esclarecimento no sentido do iluminismo, né? Que você tem clareza do que está acontecendo, mas essas palavras são consideradas hoje inadequadas, né? Mas que você tenha mais luz, né? Nesse sentido. É uma questão da autoconservação, sim, e a gente tem um modelo de socialização que a gente incutiu, né? E aí esses teóricos, que são os teóricos da teoria crítica da sociedade, os decoloniais, como o Grada Quilomba, né? O Paul Gilroy, né? Vão estar trazendo elementos para a gente. A Grada, por exemplo, ela vai citar o Paul Gilroy para dizer as 3 etapas para você conseguir transformar, né? Ela vai falar, primeiro, eu sou racista. Segundo, eu posso ter vergonha disso. Terceiro, eu posso sentir culpa. Quarto, eu posso reconhecer que eu sou racista. E quinto, o que eu posso fazer para reparar? Né? Reparar essa ação predatória, né? Então, a gente tem muita teoria, a gente tem muita produção material para poder superar, e é do ponto de vista afetivo que enterra. Então, a hipótese da autoconservação, né? O processo de socialização, como é que a gente desconstrói isso, é um desafio. Lopes, é o que Lopes? Que é o nome? Fernanda. Fernanda? Saiu meu sobrenome, Tá, Caio. tá, a Fernanda, só para colocar aqui, a Fernanda, então, e a Janara estão querendo participar e fazer perguntas. Primeiro, então, a Fernanda, depois a gente passa para a Janara, tá? Bom, eu queria tornar pública, né, minha admiração pela Jaque, que me viu sonhando desde os tempos da faculdade. Como ela disse, eu tenho um caderninho, viu, Jaque? 36 anos depois que eu anoto meus sonhos de manhã, a hora que eu acordo, por uma questão de necessidade, né? Então, como o Caio convidou, né, eu vou tomar coragem aqui e dividir com vocês um sonho, um pedacinho. Tá? Achei brilhante, né, essa proposta, estou assim encantada, né, e diria que é uma busca de conscientização, talvez, já que não sei se faz sentido aí, né, para os estudiosos que vocês estão seguindo, né, que não são necessariamente, né, os meus. Eu estou no tempo do Pichon Rivière ainda, né, e Paulo Amarante, a turma da luta anti-Mônica Miau. Enfim, eu sonhei que eu tinha uma necessidade muito grande de tomar banho e não tinha um banheiro disponível numa casa, né? E eu entrei no banheiro dos meus tios maternos, né? E eu abri o box e falei, gente, só tem o sabonete super velho do meu tio super velho, mas vai ter que ser com ele mesmo. E eu tomei um banho que me deixou assim extremamente aliviada. Só que tem associações sobre isso. Como é que é a proposta? Eu já falo, Caio, já. Pode falar, pode falar. A questão é que esse meu tio, a Jaque deve lembrar dele, né? É o meu tio materno, é marido da minha tia, né? Que eu sou super apaixonado, né? Enfim, ele tem 85 anos, só que nós temos uma diferença ideológica cruel, né? E ele sempre foi de extrema direita, né?
E mesmo vendo todos os absurdos, né, que a sociopatia desse senhor que está no poder está operando, ele teve a bárbara coragem, né, de lançar um texto, O Resto Diurno, né, no Facebook, assim, absurdo, né? E a minha vontade, já que ele me conhece, foi, né, deslocar ele do meu Facebook, tirar ele definitivamente, né? Mas aí a gente pensa, né, Rô, né? Vai para o neocórtex, né, Rô? A Rô que é da neurociências, lá de São Carlos. Eu falei, não, vamos, né? Respira, né? Não pira. Então, simplesmente tirei, né, a babaquice, o absurdo que ele escreveu, mas ele ainda é meu tio, será para sempre, ele tem 85 anos, né? Ele não vai enxergar, né, porque ele está numa dissociação cognitiva, né? Ele não pode, na minha opinião, ele não pode aceitar, né, que ele depositou todas as fichas dele no Messias, que não é, né? Então, eu só tirei a mensagem, assim, mas na hora, minha vontade era tirá-lo do meu Face, né? Às vezes ia causar, né, um caos familiar muito grande, porque ele é meu tio, eu gosto muito dele, amo de paixão, mas nós temos desde sempre essa diferença ideológica, né? Então, eu acho que eu sonhei meio que para querer limpar-me dele, né? Quer dizer, é um sabonete velho, né? É o banheiro que eu tinha, né? Quer dizer, está no meu Face, né? Eu sou obrigada a ler esse absurdo, né? Mas eu posso, né, me limpar, né, e acordar aliviada. Então, queria ouvir um pouco vocês, né? O que vocês pensam, já que vocês estão, enfim, refletindo, estudando sobre isso, que eu estou achando genial. Muito legal, Fernanda. Obrigado aí por compartilhar, né? Por ter porque é sempre uma grande exposição, né? Enfim, mas acho que você já interpretou, né, o sonho, você já deu a sua elaboração dele, né? Acho que isso que é importante, né, Jaque? Eu acho que tem algo que é interessante do que a Fernanda vai trazendo, né? Porque a primeira coisa do banho é isso, né, Fê? A gente está todo sendo pressionado, né, para tomar banho, o supermercado tem que voltar e tomar banho, né? Então traz um pouco dessa questão do conteúdo. O sabonete velho tinha me chamado a atenção, né? O que será essa condensação aí do sabonete velho, que ela tem que tomar banho com ele, né? Então, acho que quando você traz associações, é bem interessante nesse sentido, né? E esse tio aí que você precisa conviver, que você não quer conviver, né? Que tem uma diferença de geração, de perspectivas e posturas ideológicas, né? E esse alívio, né, também do efeito do sonho que você traz, eu acho que é bem interessante, né? Ele te deixa aliviado. Alguma coisa você conseguiu elaborar ali, né? E foi importante aí para você, para enfrentar, porque vai ter que conviver mesmo. E também essa ambivalência, né? Oi, desculpa. Essa ambivalência, né, com as pessoas queridas, as pessoas que estão à nossa volta. A gente sofre essas ambivalências, né? Amor, ódio, enfim. A Janara, né, acho que está querendo... Ela está aqui? Estou aqui, tá aqui. Bem, é um prazer, né, estar com esse grupo novamente, um grupo que eu, né, encontrei para estar estudando sobre os sonhos, né? E, assim, é algo que tem me amparado, né, assim, estudar, né, assim, sobre os sonhos nesse momento, né, ouvindo a Fernanda, né, falando, assim, como ela traz esse caráter político, né, no sonho dela, né? E ela acabou também interpretando aí muito interessante com a história dela de vida. E assim, no doutorado eu estou, né, assim, trabalhando com alguns relatos de sonhos, né? E aí eu queria ouvir vocês em relação aos sonhos de angústia, né? Porque é algo que tem chegado nos relatos, né? Assim, eu vejo que tem pessoas que estão dormindo mais, que estão sonhando mais, né? Algo que a Jaqueline falou. Mas também tem pessoas, né, assim, com insônia, inclusive, né, assim, que não estão conseguindo dormir, né? E assim, eu sou professora universitária, né? E está sendo a realidade de muitos universitários, inclusive, né? Então, às vezes,
eu dou aula 1h30 da tarde, né? E aí tem alunos que estão acordando 1h30 da tarde. E não é porque trocaram o dia pela noite, né? Assim, não é porque passei a madrugada assistindo série, ou então estudando. Alguns até estudam, porque assim, estão com home office, estão com crianças em casa. Então, assim, professora, eu só, né, assim, a madrugada fiquei estudando, então, assim, tá dormindo menos, né, enfim. Mas tem aqueles que estão com insônia, né? E então não é assistindo filme, é assim, tô tentando, eu vou deitar e eu me acordo assustado com os meus sonhos, né? E é isso que a Jaque falou, né? Assim, que o sonho de angústia não é o guardião do sonho, né? E o sujeito ele acorda, né? Então estou analisando essas questões com a própria insônia, né? E, diante disso, a gente já está escutando aí algumas pesquisas, alguns noticiários falando do aumento do consumo de psicofármacos, né? E aí eu atendo online, né, no momento, e pacientes, né, assim, muito medicalizados, porque só estão desde março, né? A gente está em confinamento, né? Então, assim, estou sem dormir há 2 meses, então agora eu tive que ir, né? Ou então, assim, pacientes que em março querendo tomar já remédios, e aí a gente, não. E agora eles, de certa forma, estão dizendo, eu estou conseguindo dar conta de mim pela análise, né? Eu estou conseguindo me sustentar sem psicofármaco, né? Então, assim, são essas questões que eu estou observando, e eu já ouvi três noticiários de psiquiatras, os psiquiatras falando em estados diferentes, né, do nosso país, que o consumo de psicofármacos, né, está aumentando, o que já é de se esperar, né? Assim, que se você vai para o psiquiatra, só vai prescrever psicofármaco, né, para dormir, né? E, inclusive, eu até, assim, fiquei até preocupada, né, assim, quando eu ouvi um psiquiatra falar sobre os sonhos e sobre o sono, né, num discurso bem higienista, né, dizendo assim, para a gente não ter pesadelo, se você tiver pesadelos, então, assim, é algo que tem... como é que é? Eu não posso ter pesadelo? Os pesadelos, né, assim, eu preciso tê-los para elaborar muitos dos meus conflitos. Eu fiquei assim, sabe, diante da... Não acredito que eu tô ouvindo isso. E aí, assim, e é um psiquiatra, né? Então, peraí, então se eu fosse paciente dele, se eu chegasse falando dos meus, né, da minha insônia, dos meus pesadelos, é só o remédio que vai resolver, né? Então, assim, como a gente, né, assim, precisa se inquietar e se preocupar, né? E aí, assim, eu fiquei muito preocupada ele falando isso, né? Que ele dizendo, né, assim, que o consumo, né, de bebidas, né, bebidas alcoólicas em casa está sendo, né, assim, exacerbado no período desse confinamento, que as pessoas estão, né, se embriagando mais em casa. Eu digo, sim, e assim, não se problematiza o porquê que as pessoas estão precisando beber mais, né, mas só assim, não pode. Sim, daí, né, que discurso, né, assim, higienista é esse? As pessoas vão ficar mais preocupadas e ansiosas, né, então, se come mais, se bebe mais, se trabalha mais, né. E aí ele falando isso, né, para não se ter pesadelos, né, assim, que deveria comer menos, beber menos, assim, aquela coisa assim bem ideal, né, assim, bem, ok, não tem sofrimento, né, bem que, né, assim, a gente que estuda diz, não é por aí, né, e uma pessoa, né, assim, e que está representando né, assim, um saber, está informando outras pessoas, né. E tinha outra questão que eu queria falar. Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou me lembrando. Essa questão da insônia, dos psicofármacos, do não dormir, né? Então, Janara, a Janara também é do grupo de estudo, né? Bem legal, ela está aqui, trabalha com a querida Leônia, lá em Fortaleza, né? A gente está se aproximando aí dos estudos sobre sonhos, então é muito legal que ela esteja aqui trazendo essa questão para a gente. Então, Janara, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando muito nessas camadas, né? De onde vêm esses sonhadores, de onde vem esse sofrimento, né? O sofrimento dos estudantes, né, que você traz um pouco isso, que eu talvez esteja mais próxima, né, por causa eu não atendo em clínica, mas estou fazendo essa roda de sonho com os meninos. E é um momento de suspensão que muitos deles tiveram que voltar para a casa dos pais.
Um aluno que estava no segundo ano, que morou um ano longe dos pais, tem que voltar para a casa dos pais. Então, é uma ruptura num cotidiano, num projeto de vida, né? Aí sonho como projeto de vida. Fiquei pensando nas pessoas que tinham acabado de abrir um negócio de espaço de comércio, e tem que fechar, né? Que aí a autoconservação vem com tudo, né? E pensando também nas pessoas que estão muito enraizadas nesses valores e ideais da sociedade capitalista. Poder se desenraizar, olhar para além de, é um movimento muito difícil, né? Então, o aumento do consumo de álcool, o aumento de psicotrópicos, a dificuldade de dormir, mas que a gente está falando dessas camadas aí, né? Pessoas que sofreram muito mais. Eu falo de um lugar de alguém que está mais em casa, mas meu trabalho intelectual sempre foi muito em casa. Então, não estou indo mais para a universidade. Desço para esquentar, dar uma ligadinha no carro, o carro não morrer, né? Porque não pode. Mas é uma mudança brusca, mas perto de outras pessoas, isso é pouco, né? Então, é pouco de quantidade de sofrimento, que podia ter gente também vivendo o que eu estou vivendo, também está sofrendo muito, por estar longe do toque, do cheiro, né? Que é isso que a gente perdeu, é o toque, o cheiro, né? As energias possíveis de trocar. Então, acho que são várias camadas desse momento de angústia, né? E aí, a angústia, a gente entende muito bem, né? Como esse momento aí, que você não tem ainda simbolização e palavras para falar do que você está sentindo. Onde há um descentramento do eu, né? Quem sou eu agora, aqui, nesse mundo que se transformou de uma hora para outra, sem me avisar, né? Então, eu acho que essa possibilidade da circulação da palavra, dos atendimentos, disso que a gente está chamando de tem técnicas para você sonhar mais, olhar o sonho como esse restaurador do nosso imaginário, é cultivá-lo, né? E aí tem técnicas práticas para você cultivar, né, esse sonho, mas tem gente que realmente está impossibilitado de entrar no sono mais profundo. Então aí a gente precisa realmente de um tratamento, de um encontro, né? Agora, a discussão sobre os psicofármacos é super antiga, né? No sentido de que é a resposta mais rápida que a gente tem. Então, como é que é desconstruir essa resposta rápida e olhar para esse momento como um momento de oportunidade, né? A clínica pode produzir isso, os encontros grupais podem produzir isso. Essa ideia de redes de solidariedade, né? Quando eu saio do meu próprio euzinho, né? E olho para fora, como é que eu posso ser solidário com o outro, produzir redes. Então, algumas técnicas, né, possíveis para a gente tentar criar alternativas, né? Então, aí, por isso a importância da arte, né? Estou saindo da outra roda, né? Essa arte ampliada, né? O sonho é parceiro da produção artística. Uhum. Ele é parceiro do processo criativo, né? Então, fortalecer esses laços para que as pessoas possam pensar no outro mundo. Mas eu concordo com você, que tem diferentes camadas aí dessas pessoas estão passando por esse momento de angústia, de mal-estar, né? E que aí depende de um cuidado mais específico e mais singular, né? Mas quem está na clínica está ouvindo bastante isso. Então, a gente, né, pensar em autores que nos ajudam a pensar esse momento histórico. Então, a gente quer a psicanálise freudiana, né, o texto estranho, além do princípio do prazer, inibição, sintoma e angústia, né, o próprio mal-estar na civilização, psicologia de grupo e análise do eu, nos dão alguns instrumentais, e claro que os autores contemporâneos, né, estão pensando a partir
do clássico aí do Freud. E aqui eu estou nesse momento de ler o Freud e acho que ele ainda nos ajuda muito a pensar o momento atual. Né? Não sei se respondi, mas Respondeu. E a última coisa que eu ia falar, né, que eu me lembrei, é justamente isso. Alguns relatos de sonhos, Jaque, né, que me lembrou o livro Terceiro Reich, né, que ela fala dos sonhos com Hitler, né, que as pessoas tinham, né, inclusive sonhos com conteúdos sexuais, né. E aí, assim, como... As mulheres, né, Jana? E aí, assim, essa semana, acho que foi quarta-feira da semana passada, né, uma pessoa, né, chega para mim e fala, né, me acordei 3 horas da manhã, ela relatando o sonho, né, me acordei às 3 horas da manhã porque eu estava sonhando com o Bolsonaro, né, e aquilo tirou o meu sono, né, aí a questão da insônia, né, desse sonho de angústia. Me acordei angustiada, perdi o sono, né? Então, assim, e aí em alguns relatos que eu estou analisando, vem isso, né? Esse conteúdo político, né? Que às vezes é um chefe que é autoritário, né? Assim, algum familiar, e aí tá vindo a figura dele, entendeu? Então, assim, o que ele representa para mim, né? Então, aí me lembrou esses sonhos que a Charlotte fala, né? Assim, com o ditador, né? Essa lembrança da Janara é muito interessante, né, Janara? Porque, primeiro, os sonhos de conteúdo sexual com o Hitler, a maioria são de mulheres. Né? Tem um capítulo só sobre esses sonhos, né? O tanto que a gente ainda se sente seduzida por esse lugar de poder. E uma sonha que fala para ele: eu sei que você está errado. E aí, mesmo assim, ele continua a conversa com ela. Então, no sonho, ela consegue bancar, né, se posicionar de forma contrária. E tem um que sonha com as roupas, é o Hitler, mas ele está numa roupa de palhaço, né, que é essa coisa do ridículo misturado com essa figura autoritária. Eu adoro esse sonho, né? E outra coisa que eu lembrei, Janara, depois você me lembra de eu te passar, não sei se eu passei lá no grupo, que é uma pesquisadora nos Estados Unidos, acho que ela é assistente social, que ela começou a coletar sonhos com o Trump. Né? Então, o Trump comendo ração de cachorro, né? Então, ela foi coletando, também nessa perspectiva da Charlotte Bernard. E aí ela diz, nesses sonhos, as pessoas não estão falando do Trump, elas estão falando de si mesmas. Né? Como localizar algo do sujeito que escolhe essas figuras para sonhar. Né? Então, acho que é bem interessante começar a coletar sonhos com o Bolsonaro, né? Os sonhos de angústia com o Bolsonaro. Mas são os elementos, né? É o que não falta, né? Sonhos com Bolsonaro não está faltando no mercado. Não, eu nem perguntei isso, mas está vindo, viu? Eu nem perguntei nada de pandemia, né? Assim, é justamente para analisar essa questão do sofrimento com laço social, né? E tá vindo isso, porque é o que nós estamos vivendo, né? Assim, né? Legal. Obrigado, Janara, pela participação. Eu que agradeço. Já que a gente poderia encerrar, então, você quer dar sua palavra final, alguma coisa que você queira dizer? Eu acho que, antes de mais nada, agradecer a todos que estão aqui, né? Fernanda, fazia tempo que a gente não se via, amiga queridíssima da graduação, o pessoal do grupo, o pessoal que perguntou, o pessoal que só ouviu. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? A participação aí da Janara. E agradecer ao Caio, desejar muita sorte aí para esse espaço de formação. Acabou de conhecer a Fernanda, que mora aí em Ribeirão, que tem vários amigos psicanalistas, psicólogos também. A Cal, que fez a propaganda para a Rô, né? A Cal é de São Carlos, querida amiga de graduação. Então, desejar muita sorte aí para essa sua nova empreitada. E acho que a gente conseguiu aqui, mesmo com as interferências ali, parecia Globo News ali, tentando interferir, podia ser pior, podia ser hacker, né? Que
mas que traz alguns elementos para a gente pensar, né? Então, da gente ter conseguido aqui um posicionamento político claro, né? No sentido de que é possível sonhar com outro mundo, né? Tem limitações e tal, a gente está sofrendo, estamos sofrendo, mas podemos ver isso como uma oportunidade mesmo, de um posicionamento a favor de uma política da vida. E eu sinto que de domingo para hoje tem algo no clima que eu estou bem realista e esperançosa. Muito obrigada, Caio. Legal. Muito legal. A gente se encontra no grupo segunda-feira. Legal. Muito obrigado, Jaque. Fico feliz de você ter aceito o convite aqui. Foi um grande passo, né? Ter essa oportunidade de a gente falar de sonhos, né? Aqui. Muito obrigado mesmo pela participação. Alexandre? Oi. Oi. Eu posso só contar uma coisa rapidinho, para a gente, sei lá, discutir num outro momento. Sim. Mas é uma coisa da minha vida, assim, né? Porque eu tive insônia durante 35 anos. Eu simplesmente não dormia. Pouca coisa. E a colega comentou, né, dessa questão dos fármacos. Mas, enfim, essa questão de não dormir associada com outros problemas me trouxeram uma série de questões aí que a gente pode conversar melhor depois. Mas eu lembro que a médica aqui, e eu já tinha passado pelo Instituto do Sono e achei que era tudo uma bobagem e tal, até que eu encontrei uma médica e a minha analista também, elas falaram o seguinte: a gente não consegue tratar você se a gente não botar você para dormir. Uhum. Né? Não, é só uma questão para a gente pensar, e não tinha outro jeito. O jeito de me botar para dormir era por meio de medicação, né? Naquele momento específico. Precisava desse primeiro passo. Só para, enfim, para a gente... Tinha o primeiro passo medicamentoso para depois sair da medicação. Tem momentos que a gente sabe que a psicofármaco é necessário, né? Mas quando eu estava falando é porque às vezes você já pensa nele, entende? Então, assim, quando eu tô falando... sim. Né? Por exemplo, em março, quando veio o real, né? Assim, rompendo... E as pessoas ficam, né, estarrecidas. Aí agora tem pessoas que estão dizendo, olha, foi possível eu falar, eu elaborar, sem ser necessária a medicação, né? Então, assim, tem casos que... Inclusive, tem casos que eu digo, olha, próxima semana eu só te atendo se você tiver ido, né, à consulta médica, né? Porque... Não, então, isso que você... E a gente tem uma questão interessante nisso que você falou, porque, assim, o medicamento é interessante que tem um efeito colateral desses, né? Mas um dos medicamentos que eu tomava para dormir, ele estava escrito na bula que ele causava pesadelos. Né? Então, eu dormia, mas eu tinha pesadelos horríveis, assim, né? Na época eu estava lendo muito Foucault e eu ficava pensando em, enfim, né? Coisas Foucaultianas aí e tal, né? Prisão. Mas o conteúdo do sonho não era qualquer um, né, não, Jaqueline? O conteúdo do sonho não era qualquer um. Tinha um Alexandre lá. O remédio não ia determinar isso. Tinha a cara do Alexandre. Pois é. O remédio não resolve tudo. Pois é, com certeza. Ele é necessário, mas a gente tem que fazer nossa parte, porque senão... Claro, com certeza, senão não funciona, né? Senão não funciona. Sim. Legal, Valeu, gente. Alexandre, é ótimo. Obrigado pela participação, Alexandre. Então eu vou dar minha despedida aqui. Obrigado a todos.